E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo jóia? Aqui quem fala é o Zank e, segundo alguns comentários, o candidato que vai para o segundo turno no nosso querido e amado Brasil chama-se Ciro Gomes. E é um cara que eu já tenho determinado preconceito, não diria nem preconceito, é pós-conceito há um bom tempo. Então, entrei no site do PDT, baixei o PDF dos planos que o Ciro Gomes está pretendendo para o nosso país. Vou fazer não somente esse vídeo, mas pelo menos uns 2 ou 3 para explicar o plano de desenvolvimento, o plano de diretrizes para uma estratégia nacional de desenvolvimento do país, em que, sem tirar nem pôr, é aquela boa e velha mania de esquerda e a cópia fidedigna de tudo que o PT já fez no nosso país, com alguns bônus de chorume. Então, uma coisa que eu admito que o Ciro Gomes tem é o que a gente chama dentro do pessoal que faz apresentações, ele tem uma puta presença de palco. É aquele cara que se comporta, que parece que está falando bonito, que te convence, que por alguns instantes fala assim, porra, o que esse cara está falando aí não pode ser mentira, velho. Olha o tanto que ele está falando com confiança, com convicção. Só que daí, quando você vai analisar as formas práticas de como eles planejam fazer essas diretrizes para uma estratégia de desenvolvimento do Brasil, a gente nota que é mais do mesmo, tudo que o PT já vinha sido utilizando e que naturalmente colocou o nosso país dentro desse imenso buraco. Primeiro, vale um bom resumo que o PT descobriu que o governo era bom, que estar no poder era bom. Então, naquele período que o Brasil passou pelas vacas gordas, tudo que você via o PT fazendo não tinha como finalidade, como objetivo, a melhoria do país, mas sim a manutenção do próprio poder. Por isso que o PT investiu tanto no aumento do funcionalismo público, no pagamento de salários para funcionários públicos, algumas áreas específicas, mas não porque ele estava pensando no nosso país, e sim porque isso aí era uma forma de você manter o poder por mais tempo. E eu vou explicar ao longo desses vídeos por que o Ciro Gomes é mais do mesmo. Então, aqui dentro das diretrizes para uma estratégia nacional de desenvolvimento do Brasil, ele começa com algum preâmbulo, obviamente, falando algumas coisas que estão acontecendo, a coligação que ele está participando, tal, um monte de verborragia, mas tem algumas partes que eu citei. Detesto quando chega mensagem no Zap Zap quando a gente está fazendo um vídeo. Aí no início ele fala, olha, esse aqui não é nosso programa, são apenas as diretrizes que a gente vai discutir com a sociedade. Aí, a boa e velha frase, né? Elas serão discutidas e aperfeiçoadas com a participação de toda a sociedade brasileira e suas muitas instituições representativas ao longo da campanha. Provavelmente esse é o discurso que vai se manter depois também. Tanto é que lá embaixo fala que vai ser discutido com a sociedade civil. Só que daí quando você pega as leis que foram discutidas pelo PT e essas instituições representativas da sociedade civil, você via que os representantes que o PT levava dentro das audiências públicas para realmente fazer as discussões das coisas que acontecia era UNE, CUT, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Movimento do Sem Teto, associações, sindicatos, e em virtude disso aí, que aconteceu nas várias discussões, nos planos de desenvolvimento do PT, obviamente você tinha muito volume de opiniões. Só que, como diria já um bom e velho filósofo, opinião a gente deve pesar ela por seu valor, não por sua quantidade. Mas vamos continuando, né? Aí ele fala um pouquinho que tem 13 milhões de desempregados, não tem o que, as parcelas significativas do NEM. Fala aqui que a gente tem 63 milhões de pessoas que estão inadimplentes, assim como algumas empresas. E aí ele bota a pérola aqui. As margens de lucro das empresas caíram com a crise nos últimos anos. E a disposição para o setor privado investir e gerar mais empregos segue muito baixa. Por que será que acontece, né? Alta carga tributária, leis trabalhistas que são fora da realidade ao longo de um
comparação com vários outros países do mundo, a extrema fiscalização e burocracia que você tem de órgãos que apenas querem tomar o seu dinheiro e por aí vai. As boas e velhas taxas que você tem que pagar para fazer tudo e qualquer coisa, né? E aí fala que não dá para ficar feliz com essa situação e mais um monte de coisa assim que você pensa, porra, esse cara não pode estar falando mentira, não pode estar falando errado. E obviamente eu vou deixar o link desse programa aí na descrição dos vídeos para que você também possa acompanhar e ler e quem sabe vomitar também, né? Daí, ó, essas são as diretrizes para um programa de governo elaborado por quem e para quem deseja ver o país novamente crescer. Essa frase que você pensa assim, pô, o cara não pode estar mentindo, né? Só que quando você vai olhar, não vou abordar nesse vídeo, mas quando você vai olhar item por item do que ele planeja fazer com o nosso querido e amado Brasil, tudo vai contra a esse desejo primordial dele. E aí fala que isso vai gerar dignidade e tal, e a estratégia é desenhada ao longo prazo e tem objetivos claros. Você vai ver depois. E aí, o bom e velho discurso petista de novo, né? Melhorar a distribuição de renda e de riqueza do país. Só que todas as medidas que ele vai estar utilizando dentro do programa dele vai justamente ao contrário. Mas eu já vou dar um resumo para você. Aumento de imposto, aumento de imposto, aumento de imposto. E quando você lê a diretriz inteira do programa dele, você nota que ele fala o tempo todo de fomento, investimento, melhoria. A grande questão é, vai tirar dinheiro da onde? Já que o governo não produz nada. E aí quando o cara fala que vai revogar emenda a lei do teto, vai revogar as reformas trabalhistas, você nota como que você vai ter um aumento de geração de riqueza e emprego, revogando os gastos do governo que fazem com que a gente tenha inflação, que a gente tenha altos custos para sustentar somente a máquina pública, entre tudo mais. Mas vai olhando, vai olhando. E aí, colocar a casinha em ordem, fala que vai fazer um ajuste macroeconômico, equilibrando as finanças públicas e reduzindo paulatinamente a participação da sua dívida no PIB do país. O grande detalhe é, vai tirar dinheiro da onde, Ciro? Porque em momento nenhum do programa fala assim, reduzir ministérios, reduzir a quantidade de político mamando dentro do nosso país. Tanto é que o Ciro já falou e afirmou várias vezes que ele acha que existem poucos funcionários públicos. Você precisa de um Estado mais forte, de um Estado mais fomentador, de um Estado que interfira e projete o país para frente. Lembra desse discurso quando estava sendo realizado pelo PT? Vai vendo, vai vendo. E aí, tal, mais um monte de mimimi e tal. Aí ele lança o primeiro número. Porque a gente precisa de 300 bilhões ao ano, que é praticamente 5% do PIB, para que a gente possa fazer todos os investimentos. Detalhe, a gente já está com um déficit de mais de 300 bilhões, né? 200 e uns quebrados. E aí ele fala, depende do ajuste fiscal, mas quer mandar a emenda do teto constitucional para o espaço. Um novo sistema tributário, obviamente ele quer aumentar a carga tributária, o que é impensável no nosso país, em virtude que a gente já paga os maiores impostos. Eu diria que o Brasil paga a maior carga tributária proporcional do mundo. Porque quando o Ciro Gomes, muito mala, chega e fala para você que o nosso imposto de renda é mais baixo do que os países tal e tal. Lindo, maravilhoso, realmente é mais baixo. Só que a gente paga imposto na extração dos nossos produtos, a gente paga um monte de impostos e taxas. Para abrir a empresa, você paga imposto em cima do transporte, você paga imposto em cima da venda e depois, se sobrar lucro, você ainda paga imposto em cima do seu imposto de renda. Lindo, não é verdade? Então, quando você usa alguns cálculos de algum pessoal que chega a fazer a conta de quanto que a gente está pagando imposto, em alguns casos, esses impostos chegam a render para o país quase 75% do valor que realmente ele é. A média, vamos colocar que a gente paga 2/3 de impostos para tudo que a gente faz no nosso país.
Lembrando que, de forma direta, sem contar os impostos indiretos, a gente já paga 5 meses de imposto para esse governo que ele quer aumentar ainda mais. Lembrando que ele também falou que é contra a reforma da Previdência, tal. Eu realmente também acho que a reforma da Previdência poderia ser mais pensada. Porém, no atual momento, você deve se lembrar que o pessoal, nós, a gente que trabalha, que não está no setor público, que está se fudendo, enquanto os nossos queridos e amados servidores públicos, políticos em si, militares inclusive, eles não querem participar dessas reformas. O judiciário, então, nem se fala, é quem tem o maior rombo dentro dessa previdência. E, obviamente, ele sequer toca nessa questão. E lá embaixo você vai ver que ele cita várias vezes o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil como sendo o responsável por fomentar o crescimento do país. Oi, eu acho que a Dilma deve estar murmurando em algum canto, o PT em algum canto. Lembrando que o BNDES foi quem favoreceu JBS, entre outras tantas empresas dentro das políticas de campeões nacionais, como o setor de telefonia. Foi o BNDES que deixou o Lulinha rico, não o Lula, o Lulinha rico. E, mais uma vez, quer se utilizar dos mecanismos dos bancos públicos para fazer esse tipo de situação. E aí, mais um monte de verborragia. A gente tem que recuperar o emprego, aumentar as taxas de exportação. Só que a grande questão, quando você trabalha em quesito a nível nacional e internacional com exportações, e até mesmo dentro dessa questão que ele quer de surgimento e crescimento da indústria, os países eles tendem a comprar produtos de qualidade, produtos que estejam com preços competitivos. Só que para você ter o crescimento da indústria, obviamente você tem que ter um produto competitivo com bom preço e qualidade, além de que a logística para chegar nesse outro país tem que compensar, obviamente, o preço que você está pagando por um outro produto, compensar, no sentido de que se você está pagando um preço por um determinado produto, compensar todo o trâmite em si para chegar no outro país, dar um preço competitivo e automaticamente as pessoas comprarem o seu produto e você continuar vendendo esse produto. Então, com as taxas de juros que a gente tem, com o valor que você tem com o valor e as despesas que você tem dentro da nossa legislação trabalhista, com os valores que você tem em cima de taxa, em cima de imposto, hoje é muito difícil para o nosso país ser competitivo a nível internacional. Por isso que a gente vende somente produto, matéria-prima básica, porque é coisas que realmente os outros países não produzem. Porque a partir do momento que esses países tivessem espaço para produzir, ter um agronegócio forte igual o nosso país tem, aí pode ter certeza que eles não comprariam no Brasil. Mas vamos continuar. Ele fala que a indústria realmente deveria ser um motor que leva os países para frente. Realmente eu concordo. Só que você não tem um ambiente, um cenário suficientemente bom o suficiente para você conseguir fazer isso aí dentro da nossa desgraça de país, que é tomado por imposto, instabilidade jurídica, instabilidade econômica e com políticos querendo a cada dia mexer mais e mais e criar mais e mais burocracias, o que fez com que tantas empresas fugissem do país, tantas outras não voltassem a investir aqui e tantas outras, obviamente, quebrassem no longo desses 16 anos. E aí, ele cita aqui, por exemplo, o agronegócio, que é o que ajuda a nossa economia, que também deverá ser estimulada a produzir bens com maior valor agregado. E isso é uma coisa que eu estava pensando uns tempos atrás, até porque eu sou agricultor, para quem não conhece. E aí, quando você vê as propostas do Ciro, quando ele fala que realmente você deve produzir um valor agregado, uns tempos atrás eu estava pensando, por que o nosso país não produz colhedeiras, tratores, pulverizadores, entre tantos outros equipamentos que é necessário para o nosso agronegócio? A resposta é muito simples. Quanto maior a complexidade de determinado tipo de produto, mais componentes variados você precisa, não somente daqueles que estão no seu país, mas de vários locais do mundo. E aí, quando você pega, por exemplo, uma colhedeira de John Deere,
uma colhedeira Case, um pulverizador da Jacto em si, os GPS em si que são utilizados nesse tipo de equipamento, todos eles, absolutamente todos esses produtos demandam de produtos e recursos que vêm de vários locais no mundo, seja a borracha, seja o aço, seja os componentes elétricos, os componentes eletrônicos, os componentes tecnológicos. E ao chegar no Brasil, qualquer tipo desse tipo de produto que você não produz aqui, você naturalmente precisa comprar de fora. Nem que seja para você montar aqui, 80% de imposto. IPIs extremamente elevados, aí você tem as taxas ao se passar dentro dos estados, você tem o problema de alfândega que muitas vezes não funciona direito, que retém seu produto por vários meses, por parasita dentro das nossas fronteiras que faz com que tais produtos só passem se você pague propinas para eles. Então novamente você não tem um cenário favorável, propício para que isso aconteça. Então realmente são apenas poucas empresas que botam a cara a tapa para produzir esse tipo de coisa. Mas como tudo vem de fora, a maioria dos produtos vem de fora, você não tem o estímulo ao crescimento desse setor dentro do nosso país. Isso envolve leis trabalhistas, jurídicas e tudo mais. E aí ele ainda reconhece que o nosso país perdeu milhares de indústrias, que a gente precisa reindustrializar o país, é uma das nossas metas principais. Eu juro que eu fico pensando como que ele quer fazer isso com aumento de impostos, com impostos sobre dividendos e entre outras coisas que ele vem falando que vai fazer, e ainda a dificuldade no que tange a revogação daquela mini reforma trabalhista, que deveria ser muito mais extensa, pois a nossa questão trabalhista nos toma tanto tempo que você precisa de um exército de advogado, de um exército de contador, um controle extremamente rígido, porque senão vem o Ministério Público do Trabalho e Emprego te colocando um monte de multas. Então o Brasil ele não consegue ser produtivo justamente porque o governo é o maior, é o agente que mais impede o nosso país de crescer. E isso vai da burocracia, da instabilidade política, de um monte de lei inútil, e onde você tem um Congresso cada vez criando mais leis. A gente tem que regular, a gente tem que regular, a gente tem que regular, e não para pensar em nenhum momento que é justamente esse excesso de regulação, que é esse excesso de preocupação que faz com que nosso país seja essa verdadeira merda. E aí você nota as empresas que às vezes querem dar condições melhor para seus funcionários, para até mesmo o salário não ser contabilizado dentro dos direitos trabalhistas. Aí o pessoal tem que ficar dando plano de saúde, tem que ficar dando cartão alimentação, porque o governo ele não entende que esse dinheiro seria muito melhor gasto, muito melhor aplicado se você pudesse dar ele diretamente para a pessoa e ela gastasse da forma como ela quiser. Mas não, tudo tem que ser muito bem regulado, e aí acontecem essas coisas. Você paga por coisas que muitas vezes você nem utiliza. E aí fala que as pessoas têm que entrar no mercado de trabalho com bons salários, melhorar a competitividade, só que são tudo coisas que não interferem que muitas vezes não é responsabilidade do governo. Daí ele fala que tem que investir no sistema educacional, e aí fala que o desempenho ainda é insuficiente nesse campo. Aí vem a puta de uma mentira do Ciro Gomes, né? Devemos seguir o adotado pelo estado do Ceará, terra de nosso candidato Ciro Gomes, entre as 100 cidades com melhor índice de desenvolvimento da educação básica do país, 77 se encontram no Ceará. E aí, não sei se você alguma vez já se preocupou em saber como é que funciona o IDEB, como que são as taxas de cálculo e tudo mais. Eu te pergunto, do país inteiro, você acredita nessa reportagem? Ou você acha que as estatísticas estão manipuladas? Realmente, se você for considerar as notas gerais que aconteceram no IDEB, lindo, maravilhoso, realmente 77 delas se encontram no Ceará. Só que ele se esquece de citar que de todas elas, todas são escolas privadas. Embora você tivesse algumas públicas com algumas notas relativamente elevadas, o que acontece no IDEB? A cada 2 anos, o governo, através da Prova Brasil,
faz a prova para medir esse índice do IDEB. Lula, muito malandro, muito filho da puta, já na época dele, proibiu a reprovação, certo? Então você tem que... de cara você já nivelou a qualidade do ensino por baixo, porque naturalmente os professores precisam agir dentro da média dos alunos. E aí, o que acontece? Dessas escolas, eu estava vendo essa reportagem, teve escola lá do Ceará que tinha mais de 3.000 alunos. E aí, como é que você faz para manipular os cálculos? Ao invés de você escrever todos os alunos da sua escola para que, sim, você tivesse uma média do IDEB que pudesse ser lançada de uma forma certa e coerente, não. Tinha escola com 3.000 alunos onde somente 44 participaram da prova. Teve escola com não lembro quantos alunos lá agora, em que apenas 28 participaram. Ou seja, ao invés de você pegar todo o montante dos seus alunos para realmente você determinar qual é a média que a sua escola vai alcançar dentro do IDEB, você pegou somente os melhores alunos e colocou eles para fazer a prova. E aí, se você pega só os CDFs, se você pega só os nerds da escola, naturalmente você tem que os índices de educação, os índices da educação básica do país, realmente vai estar lá em cima. Sem contar que eu conheço, não estou inventando, não escutei falar, eu conheço professores dentro desse país, em virtude do trabalho que eu faço aqui pela internet, assim como conheço professores de forma particular, pessoal, que eles falam o seguinte: olha, para minha escola receber verba do governo federal, eu tenho que apresentar para o governo federal que as minhas notas do IDEB melhoraram ou que elas se mantêm com a nota lá em cima. Aí você se pergunta, tá, e aí? E aí, o que acontece para os professores conseguirem alcançar as notas do IDEB de forma satisfatória e manter esses recursos que vão para a escola, que às vezes são muito poucos? O que eles fazem? Eles fraudam as provas. Colocam um professor para auxiliar o aluno a fazer a prova, só escrevem os melhores alunos dentro dessa prova e ainda dão auxílios a eles, coloca o pessoal para fazer de dupla, trio, sei lá como. Não escutei falar. Isso aí são de pessoas de minha confiança que vêm e falam isso pra gente. Então não foi uma reportagem qualquer e não foi apenas uma pessoa que chega a relatar isso para mim. Se você conhece algum professor da rede pública de ensino, pega e faz essa pergunta para ele. Mas, vamos lá, né? Aqui já começa a primeira mentira grande. Aí ele fala um pouquinho da questão de saúde e tal, bem-estar da população e não sei o quê. E aí, mais uma vez, dentro da política da esquerda, vamos dividir para conquistar, ele fala que as taxas de negros que morrem é muito maior que as de branco e não sei o quê. Se esquecendo, obviamente, de citar as questões de bolhas sociais em que esses grupos estão inseridos. Sem contar, obviamente, que a esquerda tem aquela façanha muito incrível, que ela pega, por exemplo, no nosso país, um dos países mais miscigenados do mundo, e aí dentro dessa miscigenação você tem o pardo. Esse cara pardo aqui, você não sabe se ele é preto ou se ele é branco. Beleza. E aí, quando o índice, quando o indicador favorece os discursos da esquerda, aquele pardo automaticamente se transforma em negro. Mas, quando isso aí não favorece a esquerda, o pardo ele é considerado como branco. E como vocês sabem, estatística é a arte de torturar os números até que eles digam para você aquilo que você deseja. Então, uma série de políticas que devem ser implementadas conjuntamente com a estratégia de crescimento econômico. E aí vai. Crescer distribuindo renda é fundamental. Olha o discurso petista de novo. Reduzir as gritantes desigualdades econômicas e sociais do país requer um conjunto amplo e simultâneo de medidas, como estamos propondo nessa estratégia de desenvolvimento. Lembrando que a concentração de renda do país, ela aumentou em função das políticas adotadas pelo PT. Ou seja, em vez de você ter uma menor diferenciação
entre os ricos e os pobres, agora os ricos estão muito mais ricos e os pobres continuaram aqui embaixo. Justamente por essas medidas populistas que tendem inevitavelmente a nivelar por baixo isso que a gente tem no nosso país. Tudo está sendo nivelado por baixo, pela mesquinhez, pela quantidade e não em si pelo mérito, que realmente faz um país crescer e se desenvolver e aí sim reduzir as desigualdades. E obviamente ele fala que encerra a introdução com essa estratégia nacional de desenvolvimento, dizendo que o país deve alcançar taxas igual a Portugal e outros países que em tantos anos conseguiram resolver tais e tais problemas, tal. E aí ele termina. Vamos então a seguir a detalhar a composição das diretrizes para o nosso programa de governo. Um programa soberano porque ele é baseado em uma estratégia nacional de desenvolvimento. E aí aqui para baixo ele vai começar o detalhamento do programa, que eu vou fazer parte por parte mais para frente em vídeos a seguir. Mas você só tem que se lembrar como aumento de impostos, como que dificuldade para se contratar e demitir no nosso país, que já é difícil fazer isso. Além do mais, ele aumentando os tentáculos do Estado através desses financiamentos de Caixa, Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, tudo isso que vem sendo utilizado pelo PT, foi utilizado pelo PT durante tanto tempo. Como que o cara quer retomar o crescimento do país seguindo a mesma plataforma de governo utilizada por eles? E aí eu lembro daquela definição de insanidade, né? O que é insanidade? Insanidade é você repetir sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, coloca para me seguir aí no Facebook. E aí você vai ver que eu vou lançar Facebook, YouTube, o que quer que seja, que eu vou lançar os próximos vídeos assim que der um tempinho para fazer em sequência. E eu vou linkar, obviamente, todos os vídeos em todos eles, para que você possa acompanhar todo esse detalhamento do Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro e do PDT. Certinho? Grande abraço, pessoal, e obrigado até agora.